Olá, muito boa tarde. Estamos aqui em mais uma sexta-feira para tratar dos principais assuntos envolvendo os Estados Unidos ao longo da semana. E para isso eu chamo aqui novamente o nosso colunista de todas as sextas, analista internacional Eric Wilson. Eric, seja muito bem-vindo aqui ao programa mais uma vez. Obrigado, Lara. Bom, essa semana o que está repercutindo muito nos Estados Unidos é um livro que foi publicado há poucos dias, Original Sin, ou Pecado Original, de Jake Tapper e Alex Thompson, que conta os bastidores ali dos últimos meses de governo do ex-presidente americano Joe Biden, que é o antecessor do atual presidente Donald Trump. Esse livro, ele conta como Joe Biden viveu nessas últimas semanas, nesses últimos meses, e revelou algumas coisas importantes. O livro diz, por exemplo, que Biden confundia assessores dele, não sabia ao certo quem era quem, que não reconheceu, inclusive, o amigo dele, o ator George Clooney, enfim, entre vários outros detalhes que poderiam demonstrar que ele já não tinha uma capacidade para governar os Estados Unidos. Esse livro, de fato, repercutiu muito aí nos bastidores, né, Eric? Não, é o que tá todo mundo falando. Sabe que o Trump está viajando no Oriente Médio, né? E ele saiu do país e, enfim, tem um pouco de cobertura sobre essa coisa toda de ele sendo bem recebido pelos príncipes, os emirs e tal. Mas basicamente as notícias aqui nos Estados Unidos estão em torno disso, desse livro que, assim, o livro foi solto por alguns jornalistas, vai à venda para público, acho que na terça-feira que vem, mas basicamente a gente sabe tudo que está sendo alegado no livro, é que o Joe Biden mostrou claramente sinais de declinação desde 2023, mesmo antes de decidir que ele ia se candidatar para a reeleição. E isso que teve o título do livro, que é Pecado Original, o que os autores estão dizendo que era o pecado original, era a decisão dele e dos assessores e da família de tentar um segundo mandato. Que isso assim criou uma situação que a gente viu acabou sendo um desastre, né? Um desastre para o Partido Democrata, um desastre para a campanha dele e evidentemente colocou a Kamala Harris em uma situação bem apertada que não conseguiu vencer nas eleições. Então, muita gente está reexaminando, inclusive os republicanos, agora mesmo os republicanos, adversários do Biden, estão chamando o Departamento de Justiça para investigar, porque eles estão dizendo que, pronto, se o Joe Biden estava numa situação tão precária desde 2023, a gente quer saber quem estava governando o país os últimos 2 anos. Se o Joe Biden não estava com todas as faculdades mentais e cognitivas, como alega esse livro, quem estava de fato tomando grandes decisões. E os democratas, esse livro, ou seja, cita mais de 200 pessoas, mas a maior parte, não todas, mas a maior parte, assim, sem atribuir o nome. Então, mostra que o Partido Democrata ainda está numa certa fase de desconforto, porque, assim, para reconhecer os erros, ou seja, desses últimos 2 anos, em termos de política a nível presidencial, eles vão ter que reconhecer que erraram muito no que se diz respeito ao Joe Biden. E, enfim, houve umas pesquisas que saíram essa semana, 2 pesquisas independentes, mostrando que mesmo dentro do Partido Democrata, mesmo democratas, estão achando que o partido assim está muito fraco, que está numa posição muito ruim. Ou seja, apesar de que muita gente não gosta das políticas, o que estão vendo do Donald Trump e do governo do Trump, mesmo assim, eles não estão sendo assim muito entusiasmados pelo que estão vendo do Partido Democrata. E grande parte disso é fruto de tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, do mandato do Biden. É importante a gente lembrar aqui dessa trajetória rapidamente, porque Joe Biden, durante a campanha, ele chegou a fazer a campanha como candidato à presidência dos Estados Unidos, à reeleição, né, já que ele estava no poder, e nesse período aconteceram alguns episódios. Por exemplo, ele confundiu a então vice-presidente Kamala Harris com o candidato da oposição
Donald Trump. Ele também, em um evento, chegou a confundir o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com o seu principal opositor atualmente, que é o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ao chamá-lo em um evento público. Foram situações que chocaram o mundo, né? E quando começaram os debates, as entrevistas eleitorais, a coisa começou a se complicar porque ele demonstrava muita fraqueza, ele não conseguia formular frases e por causa disso a pressão foi aumentando e ele desistiu de se reeleger e a vice-presidente Kamala Harris é quem de fato disputou a eleição e foi derrotada pelo agora presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eric, agora você acha que, não sei se é possível especular, né, mas você acha que de fato é provável que nesses últimos meses de governo de Joe Biden existisse a possibilidade dele estar sendo colocado ali publicamente como uma figura, porque ele era o presidente dos Estados Unidos, mas que por trás outras pessoas do Partido Democrata estivessem governando o país? O que esse livro diz, Lara, é o seguinte, que assim, a mulher dele, a Jill Biden, os filhos e alguns 2 ou 3 assessores que outros democratas, mesmo os secretários, ou seja, que são os ministros dele aqui nos Estados Unidos, chamavam esse grupinho do Politburo, ou seja, o Burô de Política, usando esse termo que se reservava antigamente para se referir ao órgão de decisões na antiga União Soviética, ou seja, um grupo muito isolado, que não escutava mais ninguém e protegia e isolava o presidente. Então, muita gente está achando que muitas decisões foram tomadas dentro desse Politburo do Biden, ou seja, sem incluir os demais membros do governo. Então, inclusive, a palavra, você vê aí no subtítulo do livro, eles estão falando do encobrimento, ou seja, é basicamente alegando que houve uma tentativa assim de encobrir os fatos, ou seja, e esconder o que estava de fato acontecendo para os demais, né? Então, agora, ninguém sabe exatamente qual seria a defesa dos assessores do Biden. A defesa está dizendo, olha, me mostra alguma decisão importante a nível de segurança nacional, alguma política, uma lei assinada importante que não foi tomada pelo Joe Biden. Então, até aí ninguém consegue exatamente dizer, pronto, nesse caso a gente acha que não foi o Biden, mas foi outra pessoa, ou outro grupo de pessoas que tomaram essa decisão. Mas a tendência aqui, a trajetória é clara, ou seja, que o Joe Biden estava em declínio. A gente viu, como você falou, todo mundo viu, o mundo inteiro viu isso naquele debate horroroso que teve. Foi a primeira vez que assim ele subiu num palco por um tempo prolongado, por muito tempo. Inclusive, existem alguns detalhes meio picantes lá dentro do livro, que, por exemplo, como ele estava andando bem devagar, para ninguém perceber, os assessores estavam gravando ele em câmera lenta, ou seja, para ninguém perceber como ele estava andando tão devagar, quando ele, por exemplo, subia na Air Force One ou no helicóptero, etc. e tal. E outras coisas, estavam assim, por exemplo, dando falas bem curtas para ele não ter que ficar em pé. Inclusive, alega nesse livro que se ele tivesse ganho as eleições de 2024, provavelmente ele teria que passar uma boa parte desse novo governo, agora de 2024 para 2028, que ele teria que ficar de cadeira de rodas, né? Porque ele não tinha como ficar em pé. Agora, tudo isso agora está sendo discutido no meio político, porque hoje em dia o Partido Democrata está sem bússola, ou seja, não tem um líder natural. O líder do Senado, que é o Chuck Schumer, também muita gente acha que é um velho que está desatualizado, não se conecta com os jovens. Os jovens, o Bernie Sanders, que é um outro, que ele não é democrata, mas se alinha com os democratas, também bem velho. E assim, tem pessoas como a Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma pessoa assim com bastante energia, mas muita gente acha ela progressista demais. Tem o Pete Buttigieg, que é o antigo secretário de transporte do Biden, que tem agora essa bagagem do Joe Biden, e além disso, ele é abertamente homossexual, que muita gente acha que isso vai ser talvez uma razão pela qual não vai conseguir ser eleito, mesmo dentro das primárias democratas. Então, hoje em dia, não tem um líder natural dentro do Partido Democrata. E muita gente está vendo que se os democratas não se resolveram logo, ou seja, estão criando, mesmo com esse governo que muita gente aqui nos Estados Unidos não está muito feliz, mesmo muitos republicanos do Trump, que pode ser que os republicanos tenham boa chance de ganhar outra eleição em 2028.
Realmente, Eric, fatos chocantes, né? Esses que o livro revela, mostrando que era algo muito mais profundo de uma coisa que já era chocante quando a gente via ao vivo na televisão. Mas esses fatos, essas descobertas, essas revelações esbarram em alguma questão legal ou o impacto é mais político, de enfraquecimento da imagem de Biden e do Partido Republicano, do Partido Democrata, perdão? Como eu disse, tem um republicano que já está querendo pedir uma investigação oficial do Departamento de Justiça. Eu, pessoalmente, acho que isso não vai muito na frente, porque é muito difícil. Além disso, ou seja, você teria que chamar os familiares do presidente, você não pode forçar, por exemplo, a mulher do Biden, assim, fazer testemunha contra ele, ou seja, tudo isso, isso é mais ou menos teatro político. Mas uma outra coisa interessante é que muita gente que era altamente crítica do Donald Trump, que, por exemplo, ele acabou de fazer um teste de saúde, né, um exame médico, e o médico oficial disse, não, é um Hércules, né, ele só pesa 102 quilos, etc. Todo mundo sabe que ele pesa muito mais do que isso. Mas as mesmas pessoas que estão criticando o Donald Trump por estar mentindo, teoricamente, sobre o estado de saúde, o peso dele nesse caso, são as mesmas pessoas que assim, eram grandes defensores de Joe Biden. Ou seja, se você vai criticar o Donald Trump por estar mentindo sobre seu peso, você também tem que assim, reconhecer que o Joe Biden também estava escondendo, ou as pessoas em volta dele estavam escondendo o estado real da saúde dele. Muita gente que não tinha visto o Joe Biden em muito tempo, tipo democratas, deputados, etc., muitos deles falaram, olha, eu tinha um pai que morreu de mal de Alzheimer, ou coisa assim, e quando viram o Joe Biden de perto, falaram, isso lembrava muito eles, a condição dos pais deles antes de morrerem. Então, quer dizer, muita gente estava chocado quando viram. Inclusive, eu não sei se você lembra, Lara, o George Clooney, o ator, que é um grande contribuidor e doador para o Partido Democrata, ele escreveu uma coluna na New York Times dizendo que ele tinha que desistir dessa tentativa de reeleição, porque ele tinha encontrado com ele e conhecia ele há mais de 30 anos, e o Joe Biden simplesmente não reconhecia uma das pessoas mais reconhecidas na face da Terra, não sabia quem era, e isso causou George Clooney a quebrar com o partido e dizer, não, Joe Biden tem que desistir. Então, muita gente teve essa mesma impressão. Então, isso, na verdade, o fato que os democratas até hoje não conseguiram reconhecer essa realidade é um problema. Eric, o que a gente sabe hoje sobre a condição atual de Joe Biden? Quais foram as últimas aparições públicas dele? Ele já se pronunciou sobre o que está circulando em relação ao que é revelado nesse livro? Tem duas notícias. Uma notícia triste que saiu até hoje de manhã, ou talvez ontem à noite, que ele talvez esteja com câncer, né? Isso foi, ele está com um problema de próstata, parece que, então, assim, muita gente agora enfim, uma coisa era esconder, assim, a declinação cognitiva, mas agora que parece que talvez esteja com câncer, isso talvez vai amenizar um pouco dessa discussão, porque, coitado, com essa idade, com essa condição, pode estar a caminho de morrer. Mas o que a gente também sabe, antes dessa notícia ser revelada, ele foi tentando reverter essa narrativa. Ele foi aparecer num programa popular de televisão, um programa popular diurno aqui nos Estados Unidos, de TV, e sentou para uma entrevista coletiva e começou a falar sobre a eleição, a decisão dele, as habilidades mentais, etc., tentando, basicamente, reconstruir a narrativa, porque ele está muito preocupado com o legado. Você tem que lembrar, Lara, que ele está na política desde o início dos anos 70. Ele está praticamente 50 anos, mais de 50 anos na política. Então, ele sentia que, assim, ele não quer que esse declínio dos últimos 2 anos, ou seja, do mandato dele, seja o legado pelo qual ele vai ser lembrado. Pois é, Eric, o livro vai ser publicado, novas informações devem vir à tona nos próximos dias e a gente com certeza vai falar novamente sobre isso aqui na nossa conversa de sexta-feira que vem. Eric Wilson, analista internacional, muito obrigada por mais uma participação aqui no programa. Perfeito, Lara. Até mais. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.